Lembra do caso do Bill Clinton lá atrás, né? O problema que ele teve. Vamos lá. O distanciamento social, 2,5 metros, não foi apoiado pela ciência. As máscaras não foram eficazes no controle da disseminação do Covid-19. Os lockdowns prejudicaram a economia dos Estados Unidos, a saúde mental e física dos americanos e interromperam o desenvolvimento das crianças e jovens. O FDA, que é a Anvisa americana, e outras autoridades deram a entender erroneamente que a IV, né, e a Hidrox era apenas para cavalos e vacas. Autoridades desconsideraram a imunidade natural, apesar de sua eficiência e durabilidade comprovadas. A imunidade de rebanho é um conceito real. Contudo, houve um esforço coordenado das autoridades de saúde para ignorá-la e suprimir opiniões divergentes. Onde entra aqui a anistia do falso, né? De forma antecipada. O uso da prescrição off-label, fora da bula, foi injustamente demonizado e corroeu ainda mais a relação médico-paciente. A Federação de Professores não apoiou a reabertura das escolas. Aí tem um relatório todo embaixo. Quem é a Federação de Professores para interferir na questão sanitária? O fechamento das escolas contribuiu significativamente para o aumento dos casos de problemas de saúde mental. Pagamentos fraudulentos de seguro-desemprego totalizaram mais de 190 bilhões de dólares. A OMS, que o Trump saiu dela agora, pareceu proteger esse relacionamento com o PCC, Partido Comunista Chinês, e tornou-se submissa e presa política. A OMS não conseguiu cumprir sua missão e cedeu à pressão do PCC, Partido Comunista. A resposta da OMS à pandemia foi um fracasso abjeto. Tedros, que era o chefe da OMS, chegou ao ponto de elogiar a transparência do PCC. A OMS ignorou Taiwan. O PCC amordaçou médicos e jornalistas que tentaram falar a verdade sobre a gravidade da Covid-19. O PCC ameaçou com 3 a 7 anos de prisão quem fosse pego usando as mídias sociais para divulgar informações sobre a coronavírus. O PCC identificou o caso de Covid desde 17 de novembro de 2019. O relatório da OMS sobre as origens da Covid era incompleto, enganoso e reproduzia a propaganda do PCC. O governo Biden excedeu sua autoridade ao exigir máscaras. O mascaramento forçado de crianças causou mais danos do que benefícios. Os lockdowns levaram ao aumento do abuso de substâncias, overdoses e suicídios. As vacinas de mRNA não evitaram a transmissão nem a infecção por Covid-19. O governo Biden empregou métodos antidemocráticos para combater o que considerava desinformação. O governo exagerou o poder das vacinas. A primeira vacina autorizada foi 11 de dezembro de 2020. O governo Biden, sem apoio científico, anunciou reforço da vacina. O governo afastou cientistas sênior depois que eles expressaram preocupação com o ritmo acelerado da análise do pedido de aprovação de produtos biológicos da Pfizer. O governo Biden acelerou a aprovação de produtos da Pfizer para impor exigências de vacina. Os mandatos de vacina são questões altamente políticas, da qual a FDA, a Anvisa, deveria estar completamente isolada. Desde os primeiros dias da pandemia, a liderança da saúde tinha pouco interesse em se envolver em qualquer forma de debate alternativo. A imunidade adquirida por infecção nunca fez parte da Política Nacional de Saúde. Os mandatos de vacinação causaram enormes danos colaterais e foram contraproducentes. Os mandatos de vacinação não foram apoiados pela ciência.
Quem diria, hein? As vacinas não impedem que você seja infectado ou transmita o vírus. O sistema de notificação de eventos adversos é insuficiente e não é transparente. O governo dos Estados Unidos não está conseguindo julgar de forma eficiente, justa e transparente as reivindicações de danos causados pela vacina. A política da era pandêmica, muitas vezes, desconsiderou ou violou abertamente a santidade da relação médico-paciente. Os mandatos de vacinação foram ineficazes e prejudiciais e causaram danos colaterais significativos. O governo promoveu o medo em torno de medicamentos como a IV e a hidro. O distanciamento social aumentou o desemprego e acelerou o fechamento de empresas. Olha essa agora aqui. Crianças tiveram menos de 0,01 de internações. Ou seja, era 10 mil crianças infectadas, uma foi internada. Crianças, no tocante a mortes, equivale a 0,0005 de mortes. Ou seja, cada 200 mil crianças internadas, uma veio a óbito. Menos de 4% dos casos eram transmitidos na escola. As tentativas de suicídio entre meninas de 12 e 17 anos aumentaram em 50% no início de 2019 ao início de 2021. Os novos casos de diabetes tipo 2 entre crianças aumentaram 180% no primeiro ano de pandemia. Ou seja, um resumo de tudo aqui, eu fiz em poucas páginas para mostrar para vocês. Já deu para entender as ações do Biden, né, presidente? Já deu para entender por que já indutou, anistiou, já deu para entender, né? O Kennedy, de democrata, né, o outro lado, né, que vai ser o secretário de saúde, vai para cima disso aqui. Por isso, uma anistia preventiva para o Fauci, o Dr. Fauci, que é o responsável por tudo isso aqui. É o que cedeu aqui ao PCC. Por que o Trump anuncia a saída da OMS? Que o Tedros, tá, é um agente, é o presidente da OMS, mas está subordinado ao PCC. Faz o que o PCC manda. E o PCC jogou pesado por quê? Porque a grande preocupação, onde nasceu o vírus, se você comprova que foi daquele país, aquele país é responsável por indenizar todo mundo. Imagine. Por isso o jogo pesado, o jogo bruto. A pandemia poderia muita gente ter sido salva. Se dessemos credibilidade, o que é normal, ao médico. A santa relação médico-paciente, que está comprovado aqui nesse relatório, integrante da CPMI aí, da Covid aqui no Brasil. Duvido que vocês venham ler isso aqui. Duvido. Sabiam humilhar as pessoas que iam para lá. Como se vocês fossem os pais da ciência, né? Os donos da verdade. E sabiam que estava em jogo muitas vezes ali. Era uma autorização via projeto de lei, que eu não autorizei, de que cada um prefeito ou governador pudesse comprar a vacina onde quisesse, sem licitação e sem aprovação da Anvisa. É isso que vocês queriam. Aí o problema comigo, enquanto presidente da República, eu não podia fazer isso. E quando eu vi lá na Pfizer, por exemplo, que a Pfizer não ia se responsabilizar por quaisquer efeitos colaterais, eu falei, opa, eu não vou assinar esse negócio. Aí mandou o parlamento deu lá sinal verde, quem é responsável. Inclusive, a Pfizer, né, as outras empresas também, você não podia entrar com ação, não pode, está lá no contrato, está na lei. Para questionar qualquer efeito colateral aqui no Brasil, tem que ser lá fora. E o Brasil é que vai, no final das contas, o Brasil é questionável, mas é o que vai pagar essa possível indenização. Ou seja, temos que enfrentar os problemas com coragem. Eu enfrentei os problemas, fui massacrado, terraplanista, negacionista, genocida. A verdade está chegando, vai, como você disse aí, Vitório, crescer agora esse aprofundamento disso que fez lá o parlamento americano, que eu falei aqui não é nada da minha cabeça, tanto é que em cada item que eu falo, né, que eu toco no assunto, está lá a página que é extraído, não fiz um resumo daquela página para dar duas linhas, não, as linhas são exatamente que estão lá.
Não tem nada na minha cabeça. E eu tive a responsabilidade. Eu fui talvez o único chefe de Estado do mundo que falou a verdade pro povo. Ah, o cara não usava máscara. Tá aqui. Tá aqui para que serve a máscara. Ah, o distanciamento social. No debate do parlamento, o pessoal do FDA, que é um visa deles, foi para lá. Ninguém soube dizer por quê. Porque 6 pés a distância de pessoas. Que levou ao desemprego. Que se tem pessoa trabalhando aqui na mesma sala, tinha 8, vai ter só 2. Levou ao desemprego. Levou a fraude, despesa, pânico. Tá? E foi algo que quebrou muitas economias por aí. Aqui no Brasil não quebrou porque tinha uma excelente equipe lá com o Paulo Guedes conduzindo esse trabalho. Paulo Guedes e sua equipe, seus menudos, né? Que tinha carta branca para resolver. Mesmo de gastando mais de 1 trilhão durante a pandemia, no final do meu governo, a relação dívida pública PIB diminuiu. Sim, 71. Terminou com 71. E olha só, você vê aqui no Valor Econômico aqui agora, jornais aqui, né? Raizen perde quase 50% do seu valor de mercado em um ano. Taxa de juros, desconfiança. Lembra de uma queimada há poucos meses atrás que pegou São Paulo todo? Uma queimada que começou numa sexta-feira, mais ou menos no mesmo horário, do estado todo? É coincidência? Foi manchas solares que tocaram fogo aqui no estado de São Paulo? O que aconteceu? Esse é o nosso Brasil.